Você come, sente culpa, se pune e faz isso de novo amanhã. Nenhum outro animal na história da vida na Terra desenvolveu uma relação tão complicada com algo que existe apenas para mantê-lo vivo. Um lobo não termina uma refeição pensando que comeu demais. Um urso não sente vergonha depois de se alimentar. Um chimpanzé não recusa comida para controlar o próprio corpo. Mas um ser humano moderno é capaz de sentir prazer ao comer e, segundos depois, sentir que fez algo errado. E a parte mais estranha é que esse comportamento não existia. Ele foi construído. Para entender como isso aconteceu, você precisa imaginar um mundo onde a comida não era garantida. Não existiam supermercados. Não existiam geladeiras. Não existiam estoques. Existiam frio, predadores, cansaço e longos períodos sem alimento. Nesse mundo, encontrar comida era uma vitória. Comer bastante não era fraqueza, era sobrevivência. O corpo que armazenava mais energia resistia por mais tempo. O cérebro que recompensava açúcar e gordura aumentava as chances de sobrevivência. Durante centenas de milhares de anos, essa foi a lógica da alimentação humana. Comer quando havia comida, suportar quando não havia, repetir. O cérebro foi moldado para transformar a comida em prazer, alívio e recompensa. Se você gosta de descobrir como comportamentos modernos possuem raízes muito mais antigas do que imaginamos, aproveite para se inscrever, porque o que vem a seguir explica por que o seu cérebro e o seu prato vivem em guerra. O cérebro humano foi construído para buscar comida, não para resistir a ela. Durante a maior parte da nossa história, recusar alimento podia ser perigoso. Por isso, comer gera prazer, comer gera alívio, comer gera recompensa. Mas a vida moderna chegou rápido demais. Em poucas gerações, a comida deixou de ser rara e passou a estar em todos os lugares. O açúcar que antes aparecia em pequenas quantidades na natureza, agora está concentrado em produtos disponíveis a qualquer hora. A gordura que exigia esforço para ser obtida agora pode ser consumida em segundos. O ambiente mudou, o corpo não. E junto com essa abundância surgiu algo que nenhum outro animal conhece: a culpa alimentar. A ideia de que certos alimentos representam fracasso. A ideia de que resistir à comida demonstra força. A ideia de que o valor de uma pessoa pode ser medido pelaquilo que ela come. Mas isso não é universal. Existem culturas em que comer bem significa celebração. Outras consideram a recusa da comida uma ofensa. Grande parte da culpa alimentar é uma construção cultural relativamente recente, e isso cria um conflito dentro do cérebro humano. Uma parte do cérebro diz, coma. Outra parte diz, você errou. O sistema de recompensa quer sobreviver. O sistema de julgamento quer obedecer às regras sociais. Essa guerra se repete várias vezes por dia. E talvez a descoberta mais surpreendente venha agora. Pesquisadores descobriram que comer em momentos de estresse não é simplesmente falta de controle. Em ambientes ancestrais, situações de perigo consumiam energia rapidamente. Comer depois de uma ameaça ajudava o corpo a se recuperar. O cérebro passou a associar comida com segurança, com alívio, com proteção. Por isso, quando alguém come depois de um dia difícil, de uma discussão ou de um momento de ansiedade, não está necessariamente sendo fraco. Está usando um sistema antigo, que foi construído para funcionar exatamente assim. O problema é que o estresse moderno dura dias, meses e até anos. E a comida está disponível o tempo todo. Então surge o ciclo. Você come, sente culpa, restringe, sente mais fome, come novamente, sente culpa outra vez. Não porque o corpo falhou, mas porque ele está usando sistemas que foram construídos para sobreviver, não para equilibrar calorias. Nenhum outro animal entra nesse ciclo. O lobo come. O humano come e depois julga o próprio comportamento. Essa capacidade de julgamento foi uma das maiores ferramentas da humanidade. Ela permitiu cooperação, planejamento e civilização. Mas, quando essa mesma ferramenta é aplicada a algo tão básico quanto a alimentação, ela pode se transformar em sofrimento. Isso revela algo maior sobre o que significa ser humano. Somos animais moldados pela escassez, vivendo em um mundo de abundância.
Possuímos um cérebro ancestral que busca alimento e um cérebro moderno que julga esse impulso. A tensão entre essas duas forças não é fraqueza. É uma contradição entre a velocidade da evolução biológica e a velocidade da mudança cultural. E talvez a descoberta mais libertadora seja justamente essa. O conflito que você sente não é um defeito, é uma herança. É o encontro de um corpo antigo com um mundo novo, sem manual, sem tempo suficiente para adaptação. Da próxima vez que você terminar uma refeição e ouvir aquela voz dizendo que você errou, talvez valha a pena lembrar que essa voz foi construída. O seu corpo, por outro lado, sabe exatamente o que está fazendo há centenas de milhares de anos. Comer nunca foi um erro, foi o que trouxe você até aqui.